Olá, alunos do primeiro ano, vamos para mais uma aula de filosofia. Vocês abrem a página aí, o livro na página 52, tá? Onde tem assim um título, ó: Linguagem, Pensamento e Cultura, tá? O que diz aí, ó? Do mesmo modo como existem diversos tipos de linguagem, existe diferentes tipos de pensamento. Há o pensamento concreto, que se forma a partir da percepção sensível, ou seja, de representação de objetos reais. É imediato, sensível e indutivo. E o pensamento abstrato, que se estabelece relações não perceptíveis, que cria conceitos e as noções gerais, abstratas e imediatas. Então lá, a questão do pensamento concreto e do pensamento abstrato é o seguinte: o que é o pensamento concreto? Eu pego esta caneta e penso caneta, e existe um objeto concreto para a gente entender. Enquanto que o pensamento sensível. Tirar um rapaz aí que tá fazendo zoado aqui, peraí, vai embora. O pensamento sensível, abstrato, aliás, é o pensamento sobre sobre algo que não existe no concreto. Por exemplo, a felicidade. A felicidade existe, mas que qual é a felicidade? Quem já viu a felicidade andando por aí? Entenderam a diferença? Então, existe pensamentos abstratos e existe pensamentos concretos, sobre concreto, algo concreto. Então, o que é que diz mais aí? Vamos continuar a leitura aí, ó. Diz assim, ó. Por exemplo, percebemos algumas laranjas sobre a fruteira, num espaço dado com disposição, cor, odor determinado. Essa percepção, portanto, é concreta, sensível. As laranjas estão ali, imediata, dispensa raciocínio. Você viu as laranjas, você vai pensar que está vendo laranja. Individual, diz respeito somente às laranjas da fruteira. Então vocês entenderam? Isso é um pensamento concreto. O abstrato não. O abstrato aí você tem que imaginar, você tem que pensar, tem que analisar. Por exemplo, felicidade, por exemplo. É difícil alguém descrever o que é felicidade. Então essa é a diferença aí entre pensamento concreto e pensamento abstrato. Já quando realizamos a soma 2, 4 mais 4, estamos ligando com uma noção geral de quantidade. Não encontramos o número 4 na natureza, entendeu? Não encontramos a felicidade na natureza. Encontramos certa quantidade de laranja, abacate, tudo. Mas, no entanto, o número 4, você não encontra o número 4 coloca numa árvore ou em qualquer lugar. Tá? Ele é no campo simbólico, no campo abstrato. Apesar de ter lá o número 4, mas eu gosto mais de dar o exemplo da felicidade. Então, a felicidade, o amor, a tristeza, a solidão, são conceitos que não existem andando por aí, a gente não encontra eles no mercado, mas eles existem. Entenderam a diferença de abstrato para concreto, pensamento concreto e pensamento abstrato? Então vamos lá. Para o pensamento abstrato e conceitual, que se afasta do sensível do individual, a língua se apresenta como condição necessária. Ou seja, para o pensamento abstrato, há a necessidade ainda maior da linguagem, da língua. Para a gente explicar, você tem que explicar. Você tem que utilizar todos os signos que a gente aprendeu na aula passada para conseguir explicar para alguém o que é a felicidade. Conceitual. Você tem que trabalhar na questão abstrata. Você vai trabalhar com as questões conceituais. Você vai ter que dizer o que é. A laranja, que eu dou um exemplo, ela é concreta. Ela não há necessidade de uma explicação. Você pode explicar a laranja? Lógico que pode. Você pode trazer a laranja
para o campo conceitual, mas a laranja existe no concreto. A felicidade, os números não existem no concreto, lá na natureza. Então, para esse pensamento abstrato, a linguagem ela se torna essencial. Continuando. Por ser um sistema de signos simbólicos, aquela questão dos signos, como já dissemos, nos permite ir além de além do dado de vivido e construir um mundo de ideias. Mesmo concreto, gente, mesmo concreto, ou seja, a linguagem, o pensamento, esses dois elementos típicos do ser humano, tanto a linguagem como o pensamento, eles nos possibilitam, tá? Eles possibilitam a gente a criar um mundo conceitual, um mundo de ideia, dos conceitos. Se alguém disser assim, o que é uma caneta? Quando eu pego e faço isso, caneta é isso aqui. Eu estou o quê? Eu estou exemplificando, eu estou trazendo aí para o mundo concreto. Agora, quando alguém pergunta o que é uma caneta, olha, a caneta é um objeto que se utiliza para se escrever. Eu estou conceituando, tá? Eu estou tentando conceituar, pelo menos. Quando eu não apresento o objeto e tento colocar na cabeça de vocês, utilizando a linguagem, fazer que o pensamento de vocês consiga entender através da minha linguagem o que é uma caneta, sem eu mostrar a caneta. Então isso é a diferença do conceitual e para o concreto. Ora, cada língua possui uma estruturação própria quanto ao repertório e as regras de combinação e de uso. Isso quer dizer que cada língua organiza a realidade de modo diferente das outras, pois estabelece repertório e regras diferentes. Lógico. A linguagem é um símbolo, tá? A linguagem é um símbolo, tá? A língua é um símbolo. Então o que acontece? Lógico que a forma como nós que falamos português organizamos o mundo, organizamos a forma de nos comunicarmos utilizando esse instrumento que é a língua portuguesa, é de um jeito diferente de alguém, por exemplo, que fala inglês. Eles vão organizar as coisas, o mundo da linguagem vai ser uma outra organização, obedecendo às normas de cada língua. Então, a afirmação aí está dizendo o quê? Que cada língua possui uma estruturação própria e com isso, a língua organiza a realidade de modo diferente. Lógico que os símbolos são diferentes, os sons são diferentes de uma língua para outra. Então, as coisas, nós conseguimos organizar as coisas de acordo com a nossa língua, a língua da qual nós falamos, nós entendemos as coisas, nós nos comunicamos, tá? A gente se comunica de acordo com a estruturação da língua que nós falamos. Então essa é importante a gente ressaltar isso. Exemplo clássico é a língua esquimó, que tem 6 nomes diferentes para designar vários estados da neve. Em português temos apenas a palavra neve. Outras alternativas são previstas na língua portuguesa. O fato importante a ser ressaltado, entretanto, é que se uma língua tem o maior número de palavras para recortar a realidade, a existência dessas palavras leva a uma percepção diferente da realidade. O esquimó percebe os diferentes estados da neve, recém-caída, cristalizada, começando a derreter e etc. Ou seja, para cada um, você vê como eles têm, como é que eles organizam, eles vivem no mundo gelado. O esquimó, vocês sabem, que é um povo que vive no estado do Alasca, pertence aos Estados Unidos, e eles vivem lá no lugar muito frio. O Alasca é gelado.
Então a familiaridade dele com a neve faz com que ele dê o nome para a neve em cada estado que aquela neve está. Vai ser um nome para quando ela está caindo, quando ela está cristalizando, quando ela está derretendo e assim por diante. Então essa é a forma como eles organizaram o mundo, ou seja, a partir da realidade deles, tá? A partir da língua que eles falam. E nós percebemos somente se há neve ou não, mesmo porque a neve é uma presença quase contínua para o esquimó e um evento raríssimo para o Brasil, que eu falava para vocês. Então, aquelas coisas que vão sendo familiarizadas para a gente, nós vamos dando significados e vários outros significados. No caso de neve, neve a gente sabe que existe, mas a gente não vai estar preocupado se a neve está caindo agora ou se ela está derretendo. Não faz parte do nosso cotidiano. Outro exemplo interessante é a expressão ter paciência. Usada na língua portuguesa, e a expressão japonesa fazer paciência. Usar o verbo ter significa que a paciência já existe dentro de nós, em estoque maior ou menor. Quando se usa o verbo fazer, entretanto, indicamos que a paciência não habita dentro de nós, que precisamos de uma ação voluntária para criar paciência. São os modos culturais diferentes de lidar com o sentimento. Ou seja, você vê que aí a gente geralmente a gente costuma usar, tenha paciência. E o outro é fazer-se paciente. A diferença é que de atitude. Então você vê como as coisas, o mundo, eles vão sendo se organizando. A forma da gente pensar vai se organizando a partir do meu entendimento, a relação que eu tenho com o mundo. Então a minha linguagem, a minha língua, ela vai se organizando de acordo com o mundo que eu estou inserido. Aí diz assim, podemos dizer que a estruturação da língua influencia a percepção da realidade e os níveis de abstração e generalização do pensamento, como afirma Adam Schack. Tá? Então o que acontece? Vamos por parte aqui, ó. Que a estruturação da língua ela vai sendo percebida a partir da realidade, ela vai sendo formada a partir da realidade, tá? Ela vai sendo formada a partir da realidade. E também vai ficando mais complexo e a gente vai conseguindo, quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo abstrair, tornar as coisas abstratas. Porque uma criança, ela começa assim, ela vê uma coisa, ela não consegue fazer a ligação, por exemplo, desse objeto com o conjunto de símbolos, de signos chamado caneta. Então ela vai passando o pensamento, a forma de entendimento do mundo, ela vai abstraindo, ela vai passando o plano abstrato, até chegar à complexidade de nós adultos, que a gente consegue conversar, falar de coisas de forma abstrata. Além de estruturar o pensamento, a linguagem mantém estreita relação com a cultura também. Se por um lado as várias linguagens fixam e passam adiante os produtos do pensamento sob a forma de ciência, técnica, arte, ela também sofre influência das modificações culturais. Lógico que sim. As modificações culturais que a língua vai trazendo, por exemplo, na própria cultura nossa, a própria adesão de alguns termos, de outras línguas, que vai se incorporando à nossa língua materna, e aquilo vai fazendo parte, e costumes que vêm de fora, geralmente eles entram através da linguagem. Nas línguas, há modificações semânticas e de repertório com base nas novas descobertas no desenvolvimento da técnica.
nas artes, reestruturação da linguagem, responde à mudança de valores, de anseios e de busca nos seios da cultura e da sociedade. Então, lógico que uma das formas de manifestação cultural é a língua, é a linguagem. Tá ok, pessoal? Então, eu queria que vocês, desse uma lida, Linguagem, Pensamento e Cultura, na página 52, 53, tá? Fizesse um texto, tá? Fizesse um texto interpretativo dessas páginas. Pode ser um resumo, mas eu quero que vocês coloquem também o que vocês pensam sobre o tema. Leia e coloque o que vocês entendem com as palavras de vocês. Eu não quero que vocês copiem do livro, não. Eu quero que vocês leiam o texto e formulem questões com as palavras de vocês. Até a próxima aula e boa sorte.